Um exemplo de coragem, determinação, esperança e comprometimento. Tinha ainda o sorriso largo, o bom humor e a busca pelo diálogo. O santista Bruno Covas sempre foi admirado por muitas pessoas, políticos ou não. E isso desde pequeno. A partida precoce do jovem prefeito que governava a maior e principal cidade do país causou muita comoção. Além da luta pela doença, a relação com o filho Tomás, sempre afetuosa, de muito carinho, chamava atenção. Na reportagem do Rodrigo Nardelli e do Fábio Pires, você vai conhecer um pouco mais sobre como desde cedo Bruno já mostrava toda a sua vocação para a política. O túmulo da família Covas ficou pequeno para tantas homenagens. Bruno foi sepultado no mesmo lugar que o avô, no cemitério do Paquetá. Mas há alguns anos, o ex-governador Mário Covas foi transferido para este outro jazigo, no mesmo cemitério. Bruno nasceu no Hospital dos Estivadores no dia 7 de abril de 1980, às 7h30 da noite. Desde pequeno, era um grude com os avós maternos. Cresceu no bairro da Aparecida, ia e voltava da escola com a mãe e a professora do Jardim 3. Ele era uma criança extremamente inteligente, educada e, acima de tudo, ético. Além de ser sempre bem-humorado. Ele nunca se vangloriou por conta disso, de ser o acompanhante da professora, que ia embora com a professora e vinha para a escola. Com tantas idas e vindas, mãe e professora viraram amigas. E a tia Júnia da escola virou a amiga Júnia do Bruno Covas, adulto. Eu sei que depois a mãe dele encadernou os cadernos, pôs uma capa dura, fez como se fosse um livro. E ele se vangloriava da letra que ele tinha, que era maravilhosa, e mostrava, fazia questão de todo mundo que ia na casa dele mostrar o livro que ele tinha sido alfabetizado. Na escola onde foi alfabetizado, só notão. Era raríssimo tirar alguma nota abaixo de 8. Na formatura do Jardim da Infância, uma ilustre presença foi registrada. O avô do Bruno realmente é uma pessoa muito grata a nós, muito querida a nossa, que é o nosso querido, ilustre senador Mário Covas, para quem eu peço uma grande salva de palmas. O Covas chegou com a esposa e sentou no fundo, bem no cantinho, assim, muito discreto. Mas nós, na hora, quando soubemos que ele estava, nós fizemos uma homenagem pública, porque era uma honra nós estarmos numa plateia todos juntos, famílias, né? Eram famílias. E os pais levantaram e aplaudiram o Covas de pé. Foi uma homenagem linda, foi uma coisa espontânea. E no final as crianças saíram correndo, como toda criança, para pedir autógrafo para o Covas, para o seu diploma. O pequeno Bruno parecia super à vontade no palco. Espontâneo e carinhoso, e a presença da família era constante. Tanto a Renata quanto o Pedro foram pais muito participantes da vida, tanto do Bruno quanto do Gustavo. Mesmo eles não tendo terminado a escola aqui, os professores continuaram amigos da família, então ele teve um relacionamento muito forte com os professores do colégio. Muitas das atitudes do Bruno Covas na política e como pai foram reflexos da educação que ele recebeu e também do convívio intenso com a família. E a disputa do primeiro cargo eletivo, que foi como candidato a vice-prefeito aqui de Santos em 2004, serviu como um estágio para o jovem político. Quando você ligou para sua avó, a dona Lila, e contou para ela, o que ela achou? Ela falou, ai meu Deus, tudo de novo. O candidato a prefeito na chapa do PSDB era o também tucano Raul Cristiano. Os partidos que participavam da nossa coligação entendiam que a colocação de um nome Covas na chapa traria um trunfo político eleitoral importante. Então eu fui encarregado de convidar a Renata Covas, a mãe do Bruno. A Renata me disse o seguinte, olha Raul, o candidato da família, se alguém vai ser candidato, será o Bruno. Ela falou assim, está aqui o telefone, ligue para ele. E aí eu fiz a ligação para o Bruno, ele falou assim, pera, Raul, você está me convidando para ser vice-prefeito? Fiquei nervoso, agora minha perna está tremendo, vou parar o carro, né? Raul conta que ao longo da campanha foi conhecendo melhor o neto de Mário Covas, que morou mais de 5 anos no Palácio dos Bandeirantes. Um grupo da cidade nos ajudou a formatar um programa de governo, mas não fechava.
E aí nós tivemos uma reunião na minha casa com o Bruno, das 11 da noite até as 1 hora da tarde do dia seguinte, e o Bruno, ele tinha no detalhe aquilo que estava no orçamento e que era possível. Ou seja, não vamos prometer nada além daquilo que o orçamento consegue atender. Então o Bruno já praticava a lei de responsabilidade fiscal. Aquela campanha de 2004 ficou na memória do Bruno Covas. Nós fomos fazer uma gravação de um programa eleitoral aqui no dique da Vila Gilda. E aí uma criança viu a câmera portátil e achou que fosse uma metralhadora. A criança ficou desesperada, chorando, tal. O Bruno consolou e o Bruno falou assim: Raul, eu não posso pensar numa política pública para uma cidade que não seja para erradicar essa falta de urbanidade, de urbanismo, de atendimento às pessoas que vivem de forma mais frágil. Então, ali ele se manifestou e aí, em 2018, quando ele fez um discurso na convenção do PSDB, ele relembrou justamente essa história, que o viés social dele fortaleceu durante a campanha de 2004 em Santos. O gosto pela política começou bem antes de tudo isso. Antes de completar 10 anos, Bruno já fazia parte dos Tucaninhos. O time do Santos também unia avô e neto. Amor que também foi passado de pai para o filho Tomás. O Santos decretou luta oficial de 7 dias pela morte do sócio-torcedor, que também foi conselheiro do clube. Bruno Covas partiu aos 41 anos, deixando um vazio na família, para os amigos e para a política. Bruno sempre foi uma pessoa muito preparada, competente, compromissada e que deixou um grande legado, especialmente nesses últimos anos, um legado de superação, de luta pela sua vida. Ele poderia ter sido muito mais do que ele já estava, né? Com pouca idade ele já era prefeito da maior cidade do país, né? Então acho que ele teria um futuro brilhante, né? Isso que nos entristece. Quando eu via na televisão, eu olhava ele como aquele menino que iniciou a alfabetização aqui comigo, sempre ético. O Bruno é um exemplo para toda a juventude brasileira, num momento grave. O Brasil está vivendo um momento de muita divisão, não é? De intolerância. Então acho que nós tínhamos que ter menos ódio e mais políticos como o Bruno, que enxergava o todo.